Um acessório como esse faz a gente transformar um cenário que já era bonito em algo completamente diferente. Isso porque a fumaça ela vai criar essa atmosfera e vai deixar a nossa iluminação e principalmente essa cremosidade aqui muito mais interessante. É isso que a gente vai conversar hoje, que eu vou te apresentar a Filmog X ou FM02 da Ulanzi. Se você não me conhece, eu sou o Rodrigo Baião e a Ulanzi me convidou aqui para te apresentar essa máquina de fumaça portátil que é mais uma opção deles. Hoje em dia já existe a Filmog Ace, que é a versão mais poderosa, posso falar dessa forma, dessa máquina que a gente vai conversar hoje. A Filmog Ace, ela tem muito mais funções, então se você busca algo mais completo, você vai encontrar ali na Filmog Ace. Inclusive tem controle remoto, ela é a mãe desse produto aqui, posso falar dessa forma. A Filmog X, ela é uma versão compacta, é uma máquina de fumaça que vai criar a mesma fumaça ali da Filmog Ace, só que com algumas configurações diferentes. Isso porque ela tem um aspecto mais compacto, ela é um pouquinho menor e ela também é um pouquinho mais fina, o que, para você que busca portabilidade, que busca praticidade, pode ser algo bem interessante. Ela vai caber dentro de uma bolsa tranquilamente, de preferência da Ulanzi. Só que não se preocupa com esse quesito de levar essa máquina para os locais, porque ela vem numa case muito bem construída. A case dela é uma case parruda, uma case que protege, e eu até indico que você utilize essa case para transportar essa máquina de fumaça entre os locais. Isso porque a máquina de fumaça ela é composta por um líquido específico e que já vem com ela, você não precisa se preocupar. Esse líquido já vem com ela e esse líquido também, ele dura muito. Eu uso todos os dias aqui no meu estúdio e ainda assim eu estou usando o outro líquido, tanto que esse aqui ó, tá cheio, o outro tá na metade e eu uso todo dia. Isso significa que você vai ter esse líquido durante muito tempo e se você precisar, depois você pode comprar esse líquido aqui pela Ulanzi também. E a gente recomenda utilizar esse líquido justamente porque é com esse líquido que é criado essa fumaça. Então tem que ser esse líquido específico, não é qualquer coisa que você pode colocar na máquina para fazer a fumaça. E aí voltando ao que eu estava falando de você transportar a Filmog X com você, basicamente você pode colocar ela dentro dessa case, que ela é muito parruda, e se porventura esse líquido vazar, não aconteceu comigo, eu ando com ela na minha bolsa e aqui ó, não aconteceu, não tá vazado nem nada do tipo, mas se acontecer, você sabe que vai acontecer aqui dentro dessa bolsa, que é uma bolsa, como eu falei, parruda. E também, além de ser parruda, o parruda que eu me refiro é porque ela vai proteger bastante o equipamento. Então ela vai proteger o equipamento, vai proteger se o líquido vazar, mas assim como ela é algo muito leve e muito prática e portátil. Então ela cabe dentro de uma bolsa tranquilamente, você não precisa se preocupar de ter um espaço muito grande para levar ela, você vai conseguir carregar ela dentro dessa bolsa, muito bonitinha essa case. E aí dentro dessa bolsa, ela vem exatamente com líquido, como eu já falei, o tanque reservatório para você adicionar esse líquido e colocar na sua máquina, ela conta com um tubo reto para cima e também conta com outro tubo junto com uma esponja, que é articulado para você conseguir deixar a sua fumaça um pouco mais densa e um pouco mais intensa. Além disso, ela vem com um cabo carregador e também com uma alcinha, se você quiser utilizar ela na sua mão. Esse cabo, ele é um cabo USB-C para USB-C, isso porque essa máquina ela tem bateria interna, então você vai ter a bateria dela, que você vai ver pela telinha, que a gente já vai conversar, essa telinha é muito maneira, mas aí você faz o carregamento diretamente nela. E aí eu já vou começar falando da bateria, que eu sei que é algo que importa, já que a gente está falando de uma máquina de fumaça portátil. A bateria dela pode assustar quando você olha na teoria, tá? Eu estou falando como um usuário agora. Você olha ali e você fala, nossa, tem apenas 20 minutos de bateria. Só que o que acontece na realidade é que 20 minutos de bateria é muito tempo. Como eu falei, eu uso essa bateria todos os dias. Eu carrego muito poucas vezes. E desde que ela chegou, há alguns meses, eu carreguei ela 3 vezes. Porque a bateria dela são 20 minutos total. Só que a gente não utiliza ligada o tempo inteiro ou até mesmo durante 20 minutos. Para você ter uma noção, para fazer esse cenário aqui, eu não deixei ela ligada o tempo inteiro. Isso porque no modo de fumaça que eu mais utilizo aqui, a gente pode deixar ela ligada por 3 minutos e meio.
E, como eu falei, eu não usei nem perto de 3 minutos e meio, ainda ficava ali aparecendo 100 segundos mais ou menos faltando. A bateria dela vai durar muito tempo de usabilidade, você não precisa se ligar nesses 20 minutos totais ali, porque você não vai deixar 20 minutos ligado. Então, são várias usabilidades até consumir esses 20 minutos de bateria. E ainda assim, se você for uma pessoa que utiliza mais do que eu, você consegue carregar ela em apenas 60 minutos. Então, em 1 hora, você vai ter a bateria zero a full ali, prontinha para você conseguir utilizar ela novamente e continuar usando aí durante as suas gravações e a sua criatividade sendo apurada com essa máquina de fumaça. Diferente da Filmog Ace, que tem vários modos, essa daqui é mais simples nesse quesito, só que também é muito prática. Aqui a gente tem 3 modos de usabilidade. E para ligar ela é muito fácil na parte lateral esquerda, onde existe esse botão que a gente coloca para cima e a gente consegue ligar a máquina. Após isso, é muito rápido, você já vê a informação ali, ela ligou, já está pronta para uso, não precisa esperar esquentar, não precisa nada, ela já está pronta para você utilizar a fumaça. E logo acima do botão de ligar, a gente tem o botão de seletor de modo, onde a gente consegue mudar esses 3 modos, que são eles: o modo Mist, o modo Dense Fog e o modo Dry Ice. Basicamente, o modo Mist é o modo da fumaça mais levinha, para você simular alguma coisa como uma fumaça mesmo, fez um café, quer botar uma fumaça fake ali para ficar mostrando que tá quente, ou até mesmo um alimento para mostrar que tá quente, uma fumaça um pouquinho mais leve, é o modo Mist, esse primeiro modo que tem ali na máquina. Assim como esse modo, por ser algo mais leve, a gente consegue utilizar ele durante mais tempo também. Nesse modo, a gente consegue deixar a máquina ligada, trabalhando ali dentro de 13 minutos direto. Se você quiser o tempo inteiro deixar essa fumaça rolando ali, você pode ficar apertando ali durante 13 minutos e você vê esse tempo sendo diminuído ali na sua telinha. Então isso aí ajuda para você não correr o risco de ficar ali forçando a máquina sem necessidade. Ali você vê exatamente quanto tempo restante você tem e aí no momento que você para, ela começa a recarregar essa usabilidade. Ela vai voltando esses segundos aí para você voltar a utilizar assim que você apertar esse botão de ação, mas que ele parece um botão de REC de câmera. Aí, dentro do modo Dense Fog, que é o que eu mais utilizo aqui, volta e meia eu estou utilizando esse modo para as minhas gravações, para deixar a iluminação com a cremosidade que eu quero, funciona bem para o meu uso. Esse modo a gente tem 200 segundos, que são 3 minutos e meio. Foi esse modo que eu falei logo no início desse vídeo. E aí a gente tem o modo de gelo seco, Dry Ice, e nesse modo a gente já, por ser uma fumaça muito mais densa, a gente tem 150 segundos. Que equivale a 2 minutos e 50 segundos. E aí, você ainda pode deixar a sua fumaça mais intensa ainda. Isso porque, lembra que eu falei que os acessórios que vêm com ela, existe um bracinho articulado, né, um tubinho articulado com uma esponja. Essa esponja vai servir para você deixar um volume ainda maior, essa fumaça mais pesada, essa fumaça mais espessa. E dessa forma, ela vai ser jogada no ar de uma forma diferente. Isso porque quando ela está livre para sair diretamente, ela joga de uma forma, e quando você bota essa esponja, ela precisa percorrer a esponja ali, e com isso vai deixando a fumaça ainda mais intensa. E aí a usabilidade dela é muito simples, porque a gente consegue ver tudo dentro dessa telinha. Essa telinha da frente, a gente vai ver o modo que a gente está, desses 3 modos que a gente já citou, quanto tempo você ainda tem restante de fumaça, e um ponto importante, você consegue deixar essa fumaça rolando sozinha. Lá na Filmog Ace, você consegue tirar o controle para fazer a distância. Aqui não existe um controle, mas existe um modo automático. Para você fazer isso, basta você selecionar o modo que você está, e aí você dá 2 cliques nesse botão de REC, esse botão de ação. E aí a fumaça ela começa a fazer sozinha. Dessa forma, clicando 2 vezes, ela começa a fazer a fumaça sozinha. E aí ela vai ficar fazendo aqui o tempo que for necessário dentro desse tempo limite que você tem ali. Nesse modo aqui que eu estou, eu ainda tenho 185 segundos, mas
não bota na tua cara não. Além disso, eu nunca passei por nenhum tipo de superaquecimento utilizando a Filmog X. Só que se você utilizar durante muito tempo e você tiver qualquer tipo de superaquecimento, ela vai te avisar também nessa telinha. E aí um ponto interessante é que você pode ativar o modo de resfriamento dela. Se você for utilizar ela automática dessa forma durante muito tempo, onde você vai parando, vai colocando e gastando a sua bateria, você pode ativar esse modo de resfriamento dela e aí você vai ver o símbolo aqui. Para você mexer nisso é muito simples, basta você pressionar esse modo seletor e aí vai ficar o símbolo aqui ou sair o símbolo se você quiser também. Nesse caso, ativei aqui e você pode ver que não faz barulho, ó. Não faz nenhum tipo de barulho. Além disso, você também consegue ver pela telinha se estiver acabando o líquido do tanque. Mas ela tem uma parte lateral aqui e traseira que a gente consegue ver fácil acesso se está acabando o líquido ou não. Eu não recomendo que você deixe sempre ali perto de acabar para não ter nenhum tipo de problema e não forçar a sua máquina com uma fumaça que não existe aqui, ela vai ficar só forçando e não vai sair fumaça. E eu recomendo sempre você estar com esse tanque abastecido dentro do limite permitido, é claro. Além disso, o nível de bateria dela, como eu falei, eu não me preocupo com ela, mas ela é através de símbolos, não é por porcentagem. Poderia ser porcentagem, seria muito mais bonito, só que aí teria que ter uma telinha um pouquinho maior, mas aí é aquele sistema de barrinhas, onde equivale basicamente 4 barrinhas é que tá a bateria full, e aí se tiver ali 80%, abaixo de 80%, 79 até 60 fica em 3 barrinhas. De 59 até 30% são 2 barrinhas e de 29 até 10% é uma barrinha. Abaixo de 10% ela vai começar a piscar vermelho e aí indica que a sua bateria está acabando. Bem, desde que ficou 2 barrinhas para baixo já estava indicando, você só não prestou atenção. Mas aí você já pode colocar ali no cabo USB-C e como eu falei, em 60 minutos você vai ter essa bateria carregada. E uma coisa importante para você se atentar é o tempo de fumaça. A fumaça ela vai se dissipar no seu ambiente, então eu também não recomendo que você taque a fumaça e logo depois já vá direto pro REC, porque vai estar muito intensa ali. Então o que eu faço aqui? Dou a fumaça ali no meu espaço e aí eu espero cerca de 1 minuto, 2 minutos para começar o REC. A fumaça ela já vai se assentar, não vai ficar aquele efeito muito drástico da fumaça aparecendo no meu vídeo, mas vai criar aquele volume e aquela cremosidade no meu conteúdo. E aí você repara que agora tá bem menos intensa do que o início desse vídeo. Então ela vai se dissipando. Se você quiser e precisar gravar durante mais tempo, faz uma pausa aí no meio, vai de novo, faz a fumaça, espera um pouquinho, continua a sua gravação para você estar sempre com essa fumaça no seu ambiente. Mas se a fumaça tá se dissipando aqui, significa que esse vídeo tá para acabar. Você pode falar aqui nos comentários o que você achou dessa máquina de fumaça, o link também vai estar aqui na descrição. E é sempre um prazer poder te apresentar as soluções que a Ulanzi está trazendo aqui para o nosso mercado. Se você quiser, não esquece de se inscrever aqui no canal para não perder esses vídeos e eu espero te ver na próxima.